Uma pergunta que sempre me fazem é se a andropausa existe. Eu sempre digo, mais ou menos. Por quê? No homem não acontece igual nas mulheres, que tem aquela queda importante, rápida, dos hormônios como ocorre nas mulheres. No homem, geralmente essa queda hormonal, a queda da testosterona, ela é lenta e gradual. Então a gente opta por não utilizar esse termo andropausa. A gente usa um termo que se chama DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Meu nome é Diego Moura, eu sou urologista e andrologista e há mais de 10 anos eu ajudo homens a melhorarem a sua qualidade, a sua vida sexual. O distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou também chamado de síndrome da deficiência da testosterona, é um processo natural do envelhecimento do homem. Estima-se aí que tem uma queda da testosterona em torno de 1% ao ano a partir dos 40 anos. Mas algumas vezes essa queda pode ser muito mais rápida e mais precoce, principalmente em homens obesos, homens com diabetes e em homens com outras comorbidades. Quando a gente fala em deficiência, em queda da testosterona, pode apresentar uma infinidade de sintomas. E a gente divide em dois grandes grupos: sintomas sexuais e não sexuais. Quais que são os sintomas sexuais? Queda da libido, piora na qualidade das ereções, diminuição das ereções matinais, menor quantidade de relação, de masturbação e até ejaculação retardada, que é aquela demora para conseguir ejacular. Já os sintomas não sexuais podem ser vários: cansaço, indisposição, fadiga, sintomas que podem confundir com sintomas depressivos, diminuição da energia, diminuição da vontade de viver. Então esse pode ser alguns sintomas aí não sexuais, assim como diminuição de massa magra, perda de pelo, alteração na qualidade dos ossos, da densidade mineral óssea. Então é uma infinidade aí de sintomas que pode estar relacionado com a diminuição da testosterona. E como que a gente diagnostica, como que se dá o diagnóstico dessa queda hormonal? O diagnóstico é feito com o exame de sangue. O exame de sangue deve ser feito de preferência pela manhã, das 7 às 11 horas da manhã, e o paciente de jejum. E é importante a gente confirmar, ter um exame confirmatório que evidencia, que mostra aí essa queda da testosterona. Mostrando a queda da testosterona, todos os homens que têm deficiência de testosterona têm indicação de fazer uma reposição hormonal? A resposta é não. Para a reposição hormonal, para a reposição de testosterona, além do diagnóstico laboratorial, é importante ter sintomas. Aqueles sintomas que eu acabei de falar, sejam eles sexuais ou não sexuais. Se tem sintomas associado a um diagnóstico laboratorial, mostrando aí testosterona baixa no exame laboratorial, o paciente pode se beneficiar aí de uma reposição de testosterona. E qual é o valor? O que a gente considera uma testosterona normal ou uma testosterona baixa? Isso varia entre as várias sociedades internacionais. Em média, o que a gente considera como baixa é uma testosterona menor do que 350. E quando tem essa testosterona baixa associada a sintomas, tem a indicação de fazer uma terapia de reposição hormonal. Existem duas formas aí de aumentar a testosterona: usando uma testosterona exógena ou usando medicamentos que estimulam o nosso próprio organismo a aumentar a testosterona. E quando que a gente opta por um tipo de tratamento ou por um outro tipo de tratamento? O mais importante nessa questão de se utilizar ou não uma testosterona é o desejo de ter filhos, o desejo de fertilidade. Se tem desejo de fertilidade, é contraindicado usar uma testosterona exógena. Nesses casos, a indicação de tratamento para aumentar a testosterona são medicamentos que estimulam o nosso próprio organismo a aumentar a testosterona. São eles clomifeno, HCG ou análogos do LH, do hormônio luteizante. Então, se tem desejo de fertilidade, devemos evitar o uso da testosterona, que ela pode causar um bloqueio e alterar a produção de espermatozoide, aí, complicando aí a fertilidade do homem.
Em relação, quando optamos por fazer uma reposição de testosterona, uma reposição mesmo com a testosterona exógena, existem várias formas de fazer essa reposição hormonal. Oral, injetável, gel, implante. Tem algumas outras formas que não tem no Brasil, como nasal, bucal. E como que a gente escolhe? Se vai usar uma, se vai utilizar outra? Como que a gente faz essa escolha? Então tem os prós e os contras aí de cada tipo de administração da testosterona. Então vou falar um pouco desses tipos de apresentação da testosterona. A gente pode fazer uma reposição hormonal por via oral, que é utilizado para via oral é um decilato de testosterona, que é o único que pode ser utilizado, porque as outras formulações de testosterona oral pode ter uma passagem pelo fígado, ter uma lesão no fígado, e o que não acontece nessa testosterona, que é um decilato de testosterona, porque ele tem uma absorção pelos vasos linfáticos. Qual que é o problema aí de usar testosterona por via oral? Teria que usar todos os dias, na grande maioria das vezes, 2 a 3 vezes ao dia. Então não é uma coisa muito fácil, muito cômodo de utilizar. Um outro tipo de administração da testosterona são a testosterona injetável. A testosterona injetável a gente pode dividir em testosterona de curta e de longa duração. A de curta duração que a gente tem aqui no Brasil é o cipionato de testosterona, que é o Deposteron, e um blend com algumas testosteronas, que é o Durateston. Alguns problemas que a gente pode ter nessas injetáveis é que na dose que é recomendada pela bula, que é de 2 a 3 semanas, essa dose ela pode ter períodos que a testosterona fica acima do normal, doses suprafisiológicas, e períodos que a testosterona cai bastante. A gente chama isso de efeito montanha-russa. Então pode ter períodos que vai ter uma boa melhora dos sintomas, na hora que estiver próximo de tomar outra injeção, os sintomas vai piorar bastante. Então vai ter esse período, essa montanha-russa que pode ter aí com essa testosterona de curta duração. Além disso, tem que ficar tomando injeção a cada 2 semanas, e os injetáveis é o que mais aumenta o hematócrito. O hematócrito são as células vermelhas do nosso sangue. Quando aumenta muito o hematócrito, às vezes é necessário até fazer uma sangria, doar sangue, porque o sangue pode ficar um pouco grosso e pode ter até eventos trombóticos. Então, os injetáveis dos tipos de reposição hormonal é o que mais aumenta o hematócrito. Existe também a testosterona de longa duração, que é um decilato de testosterona. Nesse caso, ela tem uma meia-vida um pouco maior, então ela pode ser administrada aí a cada 10 a 12 semanas. É uma opção aí das testosteronas injetáveis. Uma outra opção de reposição de testosterona são os géis transdérmicos, né? Ou gel ou creme. O gel tem uma boa absorção, então ele tem a capacidade de aumentar a testosterona, tem a capacidade de melhorar os sintomas, mas tem essa questão de ter que aplicar todos os dias, tem que tomar cuidado quando você aplica o gel para não transferir para uma criança, para uma mulher. Pode ter essa transferência se tiver um contato próximo. Então tem que tomar cuidado aí quando vai aplicar o gel, e também tem essa questão de ter que aplicar todos os dias. Uma outra opção de reposição de testosterona, o implante de testosterona, que é os pellets que a gente aplica no subcutâneo. E esses pellets ele tem uma absorção diária constante. Ele chega ali demora aí umas 2 semanas para chegar no pico, e depois ele tem essa liberação diária constante que dura aí de 5 a 6 meses. Então ele é estável, ele mantém essa estabilidade, ele evita aquele efeito montanha-russa que dá nos injetáveis, principalmente de curta duração, e tem uma boa melhora aí dos sintomas. Ele tem não eleva tanto o hematócrito comparando aí com os injetáveis. Então, quando a gente faz a reposição de testosterona, qual o benefício que o homem vai ter com essa reposição? Tem um benefício muito importante, uma melhora considerável nas questões sexuais, tanto na libido, na ereção. Existem alguns estudos que mostram que homens que têm disfunção erétil, que utilizaram apenas os inibidores da fosfodiesterase, tadalafila, sildenafila, comparando com aqueles que usaram a reposição de testosterona mais essas medicações, quem fez a reposição hormonal teve uma melhora muito maior
do que quem só usou o remédio. Então a reposição hormonal melhora bastante aí os sintomas sexuais, melhora da composição corporal, tanto diminuição da gordura, diminuição da cintura abdominal, ganho de massa magra, melhora da composição corporal também é observada aí nos homens que fazem terapia de reposição de testosterona. Além da melhora no humor, melhora daqueles sintomas depressivos, que melhora da diminuição da vontade aí de viver, que quando a testosterona está muito baixa, o homem pode apresentar. Além do que, a melhora na saúde óssea, melhora na densidade mineral óssea, revertendo aí alguns quadros de osteopenia, que é quando o sangue começa a ficar mais fraco, osteopenia, osteoporose. Então a reposição hormonal melhora também. Então a reposição de testosterona, quando ela é bem indicada, ela melhora muito a qualidade de vida do homem. Seja aí nos sintomas sexuais, nos sintomas não sexuais, na composição corporal. Então, homem, se está apresentando algum daqueles sintomas que eu falei lá no início desse vídeo, interessante passar em uma consulta com um urologista, com um andrologista, realizar alguns exames, para ver se realmente tem um déficit hormonal e ver se tem uma indicação de fazer uma reposição que vai melhorar bastante aí os seus sintomas. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Vou procurar responder todo mundo que fizer alguma pergunta, fizer algum comentário. Meu muito obrigado.